você aí tem R$100 na sua mão, se você tivesse e fizesse parte do meu grupo, você teria lucrado mais de 6.000% com essa entrada que eu estou mostrando aqui para você agora. E com essa outra aqui, mais de 3.600% de retorno. E essa que aconteceu semana passada, mais de 3.800% de retorno. Essas entradas eu mando no meu grupo no Telegram. Se você quiser fazer parte agora, nesse momento, de forma gratuita, você vai clicar em Saiba Mais, vai entrar lá no Telegram e fazer parte do grupo agora mesmo. Tá esperando o quê? Te espero lá. Claramente. Você está dispensando o trabalho da... De jeito nenhum. Mas bom, primeira coisa, boa noite ao senhor, ao Jean, ao Gustavo Zupac, ao Bubu, aos fãs do esporte. Falamos. Não. Primeiro bloco? Acho que só o Paulo. Você só cumprimentou a gente e eu quero cumprimentar também quem nos assiste. Feliz ano novo. Muita saúde, muita paz. Bom restinho de ano. Restinho de ano? Não, falta muito. Eu ainda pensei. Eu ainda tô Primeiro linha do ano. Primeiro linha do ano. Espero que sejam muitos. Impactante essa chegada do Luis Soares? Acho que, do ponto de vista do que é o futebol mundial, agora o Grêmio tem o maior jogador em atividade na América do Sul. Não o melhor, porque a idade não vai para mim, acho, permitir que ele seja o melhor. Eu acho que dentro do Brasil, por exemplo, tem jogador maior que o Soares na visão brasileira, né? Por exemplo, o Gabigol aquele é maior que o Soares, para fazer uma comparação. Mas se o futebol termina hoje, vamos contar a história do futebol. Qual jogador era o maior jogador em atividade na América do Sul nesse dia? Soares. Porque é um gigante, pra mim, a gente já teve essa... Você até olharam meio assim pra mim, é o meu dos centroavantes da época dele, só Cristiano acima. Ele no ápice pra mim foi melhor do que o Benzema, foi melhor que o Ibrahimovic, pra dar alguns exemplos, né? Não tô indo atrás até o Henrique. O Henrique já é outro escalão pra mim. Foi o melhor que eu vi, mas aí não é da época dele, né? Ele é período pós-Henrique. Então, gigante, um cara que ganhou muitos títulos, que jogou com grandes jogadores, um semifinalista de Copa do Mundo, de um país de 3 milhões de pessoas, um cara que é muito querido nos clubes onde passou, não por acaso, um jogador muito aguerrido, mas vai precisar se adaptar a duas coisas. Uma não é nem com ele, que é o calendário destruidor do futebol brasileiro. A gente recentemente viu quando algum jogador sai daqui, por exemplo, né, que vai criticar o Atlético River Plate, me deu branco agora, o saco, acorda, Vitor. Voltou pro River Plate agora, o meia, meu Deus do céu. Nacho, falando criticando o calendário do futebol brasileiro, né? Ele jogava recentemente no Uruguai, então ali muito mais ameno ainda o calendário, como é na Espanha também. E uma outra coisa que eu tô curioso é ver o que ele vai fazer para se adaptar à idade, porque ele é um jogador que morde muito, que ataca muito a bola, que disputa cada lance, que agride, em busca de fazer o jogo sempre muito intenso. Ele já vem sofrendo com isso, né? E ele vai ter que parar de fazer isso para tentar dosar o físico para ter a melhor condição nos lances decisivos, que tecnicamente é o jogador acima da média. Vamos ver como isso vai acontecer ao longo da temporada. Assim, ele já vem sendo um desafio pro Luizito adaptar-se à questão da idade. No Nacional, ele já, enfim, embora os números não tenham sido horrorosos, média de gols não era tão baixa, era algo aceitável, mas o que se esperava é que ele conseguisse sobressair mais do que ele sobressaiu. Sempre entendendo que o Nacional não tem um grande time, e aí, quando o contexto é pior, natural que a média, né, do time, todo mundo vá um pouco para baixo, mas ele não conseguiu render tão bem assim no Nacional. E na própria seleção uruguaia, ele não conseguia mais ser titular, né? Era o Darwin Núñez e era o Cavani. Ele só conseguiu minimamente ter algum destaque durante a Copa do Mundo quando o Diego Alonso resolveu colocar o Arrascaeta para jogar, porque aí o Arrascaeta condicionou o Luis Soares no último jogo contra a Gana a aparecer um pouco mais. Então, acho que se a gente pegar a última temporada do Atlético de Madrid, o que foi o Soares na Copa do Mundo, o que foi o Soares no Nacional, em 3 contextos diferentes, mas 3 níveis de rendimento bem abaixo do que se espera. Então, assim, eu acho que ele pode render bem no Grêmio, mas é preciso uma série de fatores conspirarem a favor, principalmente o time entender o que ele precisa. Que não é muito diferente daquilo que o Grêmio faz
para possibilitar ao Diego Souza jogar, né? Os movimentos que o Suárez tem feito não são tão diferentes dos movimentos que o Diego Souza tem feito. O que quer dizer que ambos juntos, antes de começar a discussão... Acho impossível. Não é nem inviável, acho impossível. Perfeito. Acho impossível. Então eu acho assim, é uma boa contratação? Claro que é. É uma contratação de impacto mundial? Claro que é. Mas é preciso deixar muito bem alinhada a questão de expectativa, porque o Luis Suárez hoje precisa de muita coisa para ser um atleta desequilibrante como ele já foi. E eu acho que isso tem que ser compreendido pelo torcedor, que hoje fez o seu papel, que é encher o estádio como se estivesse chegando o Suárez do Barcelona. Mas não é o Suárez do Barcelona. Mas é o 5º artilheiro entre aqueles que jogam futebol ainda, o 5º artilheiro de todo o planeta, Rodrigo Bueno. É uma tremenda negociação. Boa noite, né, a todos. É um prazer estar no primeira linha do ano. A gente já está vendo aí os números, né, os principais artilheiros, o Suárez ali com destaque. E claro, a gente tem uma memória do MSN, né? Estamos recebendo o S do MSN, um dos melhores ataques desse século, pelo menos. Ele integrava, contribuiu muito para esses números expressivos. Acho que ele tem condição ainda tranquilamente de passar o Ibra. Tem um gremista que escreveu aqui, Luis Suárez nos últimos 2 anos e meio, porque muita gente tem a ideia de que, fim de carreira, tá em decadência. Os números para mim não foram bons, era um gol a cada 2 jogos, né? E ele não teve tantos minutos, né? Então aquela lição, o número de jogos às vezes é meio falso, porque muitas vezes ele entrava, a eliminação do Nacional do Dragão, né, na Sul-Americana, ele não joga o primeiro jogo, entra no final e tal. Nos últimos 2 anos e meio, ele tem 130 jogos, 56 gols, 8 assistências, campeão espanhol, campeão uruguaio, melhor jogador da Liga Espanhola 2021, 35 gols no Campeonato Espanhol. Então, mesmo foi a primeira temporada dele no Atlético. Exatamente. A segunda não foi tão boa. Foi muito bem sucedido, né? A primeira foi ótimo. Então, ele não tá nessa vibe de tô vindo aqui, sabe, encostar e tal. Na coletiva, não é o perfil dele. Não é o perfil dele. Eu acho que ele é muito próximo, claro, uruguaio, perto do Rio Grande do Sul, né? Até eu achei que realmente, como você, é desnecessária essa tradução para o espanhol. Certamente o gremista muitas vezes se sente meio que argentino, meio que uruguaio, né? Gosta do idioma. Então eu acho que é um cara que tem tudo para se identificar com o Grêmio, e ele teve muitas conversas, como ele traz para o Renato, com um técnico que costuma brincar no Brasileiro. Então para mim ele vai ser um jogador de Copas. Estou chutando aqui, mas com uma boa chance de acertar. O Renato é o técnico... O Grêmio tem uma Copa só, né? Então, mas o Suárez, talvez, em muitos jogos, em acordo com o Renato, ele vai ser preservado em jogos do Brasileiro, talvez. Aqueles com viagem mais longa, ou que venham antes de uma partida importante de Copa, um clássico, alguma coisa desse tipo. Porque eu não acho que ele vai jogar todas as partidas, é um jogador tão dificilmente vai ter isso. O fato de ser Porto Alegre ainda complica. A gente fala muito dos times do Nordeste, né, que tem um deslocamento muito complicado, a logística, mas os times gaúchos também sofrem, tem que perambular muito, né, pelo continente e tal. Então eu acho que vai ser uma joia que o Renato vai dosar, vai poupar. Se tem alguém que vai ter um privilégio nesse sentido, vai ser ele, e acho que com razão, porque é um caso de marketing muito importante. O Grêmio investiu muito nisso. Logo, ele nem tinha assinado o contrato, mas ainda não era oficial. Já tinham esgotado as camisas, apresentação nível europeu, né? Quer dizer, eu defendo uma tese já há um tempão, assim, que deveríamos acabar com o limite de estrangeiros. Né? Até pouco tempo eram 3 estrangeiros por time. A CBF percebeu, né, pelo mercado a necessidade, passou para 5. Eu acho pouco, acho que deve ser acabar. Então, jogador uruguaio, argentino, sul-americano, Mercosul, especialmente, não ter vaga de estrangeiro, porque ele engrandece o nosso futebol. É o tipo de jogador que vai ser uma atração em todo lugar que ele for jogar. Então, se a gente tem aqui na América do Sul uma situação econômica muito favorável em relação aos vizinhos, de poder chegar e pegar o goleiro do Boca, no caso do Flamengo, ou o Quinteiro, do River e tal, é uma chance de a gente fortalecer a nossa liga. Se a gente não vai conseguir ser NBA ou mesmo uma Premier League, mas aqui na América, com um fim do limite de estrangeiros, poderia chegar mais Suárez para o nosso futebol. Eu acho assim, olhando até, juntando tudo que foi dito até agora, o impacto da chegada do Luizito Suárez no clube brasileiro, evidentemente, ele é muito maior
do que seria o impacto da chegada do Suárez num clube de uma grande liga europeia. E não estou nem falando dos grandes clubes, mas estou falando, se o Suárez fosse anunciado por clubes importantes, mas não os top de linha ali das principais ligas da Europa, ele certamente não causaria o que ele causa no futebol brasileiro. E a gente sabia que seria assim. A gente sabia, e eu acho que tem que ser assim. Tem que ser com 40 mil pessoas no estádio. Eu acho que a repercussão ela tem que ser essa que está sendo, porque, como disse o Birner, o Suárez é muito grande. Ele é enorme, ele é de fato o maior jogador da América do Sul hoje, olhando para a carreira que os jogadores tiveram. Não é o mais importante. Em atividade na América do Sul, antes que alguém ache que está falando do Messi, em atividade na América do Sul. Na América do Sul, jogando na América do Sul, não o sul-americano, evidentemente. Então, isso gera uma repercussão, um barulho, e tem um tamanho muito grande. E aí, acho que a questão toda é você saber adequar a expectativa na relação com esse tamanho. Porque o tamanho da contratação é enorme e ela gera de cara um monte de coisa positiva. Aliás, não só para o Grêmio, para o futebol brasileiro de maneira geral. O quanto vai se falar agora da contratação do Suárez amanhã na imprensa europeia é indiscutível, isso vai acontecer. Não vai passar em nenhum dos grandes diários esportivos da Europa, não vai ter pelo menos uma notinha ali, pelo menos uma notinha falando da chegada do Suárez, da recepção com 40 mil torcedores, etc. e tal. E a partir disso, eu acho que é importante você alinhar as expectativas, deixando isso tudo de lado. Acho que o Suárez é um cara que, pelo histórico, pela postura que sempre teve dentro de campo, não deixa nenhuma dúvida em relação ao empenho, em relação à dedicação, em relação ao fato de que ele vem para o Grêmio, como ele mesmo disse, aliás, ele fez questão de ressaltar, para jogar futebol. Ele não veio para enganar, ele não veio para encerrar a carreira, para arrancar mais um dinheiro, para fazer barulho e dar tchauzinho para a torcida. Mas, evidentemente, pelo que a gente viu nos últimos anos, no último ano principalmente do Suárez, e eu concordo muito com o que falou o Zupac, foi uma queda brusca em relação ao melhor Suárez. Mas ninguém precisa do melhor Suárez para que ele faça a diferença no futebol brasileiro. Você não precisa do melhor Suárez. Perfeito. Evidentemente, o melhor Suárez no futebol brasileiro, ele arrasaria, você deixaria a terra arrasada, porque é um cara muito, muito acima da média. Não vai ser o melhor Suárez, mas ainda assim pode ser um Suárez que faz muita diferença. Só que para que isso aconteça, aí vai passar, evidentemente, da percepção dele sobre o calendário do futebol brasileiro, e pelo que a gente já ouviu os gringos falarem todos de maneira geral, jogadores uruguaios, argentinos que vieram jogar aqui, que rapidamente falaram sobre isso, e claro, também os